Oi, gente, graça e paz. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Amado Deus, soberano Pai, Senhor, te louvamos, porque o Senhor é misericordioso e a tua misericórdia dura para sempre, Pai. Te louvamos porque o Senhor é fiel, justo, verdadeiro, o único Deus que existe e sempre existirá, Pai. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor não nos dá aquilo que merecemos, Pai, que é a tua ira, Senhor, pois somos pecadores, somos falhos, Pai. Muitas vezes, Senhor, colocamos ídolos em nossos corações, quando devíamos apenas te adorar, porque o Senhor é autossuficiente em nossas vidas, Pai. Pai, nos perdoe pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas negligências, Senhor. Nos perdoe, Senhor, pelas nossas mentiras. Nos perdoe, Senhor, pelo nosso egoísmo, quando não olhamos para a necessidade do nosso próximo e pensamos só em nós mesmos, Pai. Nos perdoe, Senhor. Pai, obrigado por essa oportunidade de estar aqui te cultuando, engrandecendo o teu nome, Senhor. Pai, através desse devocional, peço que o Senhor nos dê entendimento, sabedoria e compreensão, Senhor. E que tua palavra, Pai, possa chegar àqueles lugares que ainda não te conhecem, Senhor, para que façam de ti o único suficiente Salvador da vida dessas pessoas, Pai. Pai, também te peço por aquelas pessoas que te conhecem, mas estão distante do teu amor, Senhor. Senhor, que teu Espírito Santo possa convencê-las, Senhor, dos seus pecados, que haja arrependimento, meu Pai, e que elas possam se voltar para ti novamente, Senhor, porque o teu Filho, Jesus Cristo, está próximo da volta dele, Pai. Então, Senhor, é isso que eu te peço, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Gente, vamos pro devocional de Spurgeon. E o devocional de hoje é referente a Salmos 52. Salmos de número 52. Nós vamos ler o salmo todinho, tá? Diz assim a palavra do Senhor: a justiça e a bondade de Deus. Uma introdução desse salmo diz assim: uma súplica individual. Referência: introdução do Salmo 3, versículo 1. Primeiro, o salmista acusa um inimigo poderoso. Versículos 1 ao 4. Segundo, esse inimigo será castigado por Deus. Versículos 5 ao 7. Terceiro, o salmista promete oferecer um sacrifício de gratidão. Referências: versículos 8 ao 9. E o salmo inicia assim: poesia de Davi ao regente do coro, escrito por Davi depois que Doeg, o edomita, foi encontrar-se com Saul e lhe contou que Davi tinha ido à casa de Abimeleque. Homem poderoso, por que você se gaba da sua maldade? O amor de Deus dura para sempre.
Você faz planos para acabar com os outros. A sua língua caluniadora corta tanto como uma navalha afiada. Você gosta mais do mal do que do bem e prefere a mentira em lugar da verdade. Seu mentiroso, você gosta de ferir os outros com palavras. Por isso, Deus acabará com você para sempre. Ele o pegará e jogará para fora da casa em que você mora. Da casa que você mora, Deus o tirará do mundo dos vivos. Os que obedecem a Deus verão isso e ficarão com medo. Eles vão rir de você e dizer: vejam, um homem que não pedia a Deus que o protegesse. Ele só confiava na sua grande riqueza e procurava segurança na sua própria maldade. Porém, eu sou como uma oliveira verde, que cresce perto da casa de Deus. Eu confio no seu amor para sempre e sempre. Ó Deus, eu sempre te louvarei pelo que tens feito. Na presença dos que são fiéis a ti, anunciarei que tu és bom. Amém. E o versículo em destaque é o versículo 8, que diz: Porém, eu sou como uma oliveira verde, que cresce perto da casa de Deus. Eu confio no seu amor, para sempre e sempre. Vamos ver alguns comentários e referências do Salmo 52. Salmo 52, título hebraico. Referência: 1 Samuel, capítulo 21, versículo 7, e capítulo 22, versículos 9 ao 10. Salmo 52, versículo 2. Língua caluniadora, navalha afiada. Além de mentir e caluniar, referência Salmo 64, versículos 3 ao 4, uma língua dessas também pode ameaçar. Referências Salmo 57, versículo 4 e Salmo 59, versículo 7. E enganar, referência Salmo 55, versículo 21. Em Tiago, capítulo 3, versículos 1 ao 12, também se fala sobre isso. Salmo 52, versículo 6. Os que obedecem a Deus. Referência Salmos 34, versículo 15. Salmo 52, versículo 8. Oliveira, árvore que produz azeitonas, e é figura de linguagem sobre saúde e prosperidade. Referências: Jeremias, capítulo 11, versículo 16, e Oséias, capítulo 14, versículo 6. E por fim, Salmo 52, versículo 9. Na presença dos que são fiéis. Referência, Salmo 22, versículo 22. Vamos ver o que Spurgeon fala sobre o versículo 8. Medite um pouco nessa misericórdia do Senhor. É misericórdia afável. Com toque gentil e amável, ele cura o quebrantado de coração
e limpa suas feridas. Ele é gracioso em sua conduta, assim como o é na matéria de sua misericórdia. É grande misericórdia. Não há nada pequeno em Deus. Sua misericórdia é como ele, infinita. Não se pode medi-la. Sua misericórdia é tão grande que perdoa grandes pecados e grandes pecadores. Após grandes períodos de tempo, e então concede grandes favores e grandes privilégios, e nos eleva a grandes alegrias num grande céu do grande Deus. É misericórdia imerecida, como de fato toda misericórdia verdadeira deve ser, pois misericórdia merecida é apenas uma designação errônea para a justiça. Não havia da parte do pecador direito à bondosa consideração do Altíssimo. O rebelde teria ricos méritos em sua condenação, caso tivesse sido sentenciado imediatamente ao fogo eterno. E se liberto da ira, o pleito seria exclusivamente do amor soberano, pois no pecador não há pleito algum. É rica a misericórdia. Algumas coisas são grandes, mas têm em si pouca eficácia. Mas esta misericórdia é alimento para nosso espírito abatido, um unguento áureo para nossas feridas ensanguentadas, uma bandagem celestial para nossos ossos quebrados, uma carruagem real para nossos pés cansados, um abraço de amor para nosso coração trêmulo. É misericórdia múltipla. Como Bunyan diz, todas as flores no jardim de Deus são duplicadas. Não há misericórdia que não seja duplicada. Você pode pensar que tem uma única misericórdia, mas descobrirá que o que tem é um conjunto de misericórdia. É misericórdia abundante. Milhões a receberam, contudo, longe de estar extenuada. É tão nova, tão plena e tão livre como nunca. É misericórdia infalível. Nunca o deixará. Se a misericórdia for sua amiga, ela estará com você na tentação para impedir que ceda, com você no sofrimento para impedir que afunde, vivendo com você para ser a luz e a vida do seu semblante, e morrendo com você para ser a alegria da sua alma, quando o consolo terreno rapidamente se esgotar. Amém. Vamos para a leitura em Provérbios. Provérbios capítulo 11.
O Senhor Deus detesta quem usa balanças desonestas, mas gosta de quem usa pesos justos. O orgulhoso logo será humilhado, mas com os humildes está a sabedoria. As pessoas direitas são guiadas pela honestidade. A perversidade dos falsos é a sua própria desgraça. No dia do julgamento, as riquezas não adiantam nada, mas a honestidade livra da morte. A honestidade torna mais fácil a vida dos bons, porém, os maus causarão a sua própria desgraça. A honestidade livra o homem correto, mas o desonesto é apanhado na armadilha da sua própria ganância. Quando o perverso morre, a sua esperança morre com ele. A esperança dos maus dá em nada. O homem honesto escapa da angústia, porém, o mal recebe em lugar dele. As palavras dos maus destroem os outros, mas a sabedoria livra do perigo os homens corretos. A cidade fica contente com o sucesso das pessoas honestas, e há gritos de alegrias quando morre um homem mau. Quando as pessoas honestas abençoam uma cidade, ela se torna importante, mas as palavras dos maus a destroem. É tolice tratar os outros com desprezo. O homem prudente prefere ficar calado. O mexeriqueiro espalha segredos, mas a pessoa séria é discreta. O país que não tem o país que não tem um bom governante cairá, com muitos conselhos à segurança. Quem ficar como fiador de qualquer um acabará chorando. Será melhor não se comprometer. A mulher bondosa é estimada, mas a imoral é uma vergonha. O preguiçoso nunca terá dinheiro, mas quem tem a iniciativa acaba ficando rico. Quem age com bondade faz bem a si mesmo, e quem pratica a maldade acaba se prejudicando. Os maus não ganham nada com a sua maldade, mas quem faz o que é direito, na certa será recompensado. Quem está resolvido a agir direito, viverá, e quem insiste em fazer o mal, morrerá. O Senhor Deus detesta quem tem coração perverso, mas se alegra com as pessoas corretas. Os maus certamente serão castigados por Deus, mas os bons escaparão do castigo. A beleza da mulher sem juízo é como uma joia de ouro no focinho de um porco. Os planos dos bons trazem felicidade. O que os maus planejam produz ódio. Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Outros são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres.
Quem é generoso progride na vida. Quem ajuda será ajudado. O comerciante que armazena mantimentos, esperando preço mais alto, é amaldiçoado pelo povo. Mas o que põe à venda o que tem é estimado por todos. Quem procura o bem é respeitado, mas quem busca o mal será vítima do mal. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, porém os honestos prosperarão como as folhagens. Quem dirige mal a sua casa acaba sem nada. Quem não tem juízo será sempre escravo de quem é sábio. Uma pessoa correta traz bênçãos para a vida dos outros. Quem aumenta o número de amigos é sábio. Assim como os bons serão recompensados aqui na terra, também os pecadores e os maus são castigados. Vamos para referências e comentários do Salmo 11. Salmo não, Provérbios 11. Desculpa, gente. Capítulo 11. Provérbios capítulo 11, versículo 1. Balanças, pessoas justos, pesos justos. Naquele tempo, as balanças constavam de dois pratos. Em um deles colocavam os pesos marcados e no outro a mercadoria. Esses pesos deviam ser certos e corretos. Referências: Provérbios capítulo 16, versículo 11, Provérbios capítulo 20, versículo 10 e 23. Levítico capítulo 19, versículos 35 a 36, Deuteronômio, capítulo 25, versículos 13 ao 16, Oséias, capítulo 12, versículos 7 a 8, Amós, capítulo 8, versículo 5, e Miqueias, capítulo 6, versículos 10 ao 11. Capítulo 11, versículo 2. Orgulhoso. Referências: Provérbios, capítulo 13, versículo 10. Provérbios, capítulo 16, versículos 5 e 18. Provérbios, capítulo 18, versículo 12. Provérbios, capítulo 29, versículo 23. E Isaías, capítulo 2, versículos 11 ao 12 e versículo 17. Humildes. Referências: Provérbios capítulo 3, versículo 34. Provérbios capítulo 15, versículo 33. Provérbios capítulo 18, versículo 12. Provérbios capítulo 22, versículo 4. Provérbios capítulo 29, versículo 23. Provérbios capítulo 11, versículo 3. Desgraça. Referência: Provérbios capítulo 13, versículo 6.
Provérbios capítulo 11, versículo 4. Dia do julgamento, o dia do Senhor. Referências: Isaías capítulo 10, versículo 3. Amós capítulo 5, versículo 18. Sofonias capítulo 1, versículo 2 e capítulo 2, versículo 3. As riquezas não adiantam nada. Referência: Lucas capítulo 12, versículo 20. Provérbios capítulo 11, versículo 8. Escapa da angústia. Referência: Provérbios capítulo 21, versículo 18. Provérbios capítulo 11, versículo 9. As palavras dos maus. Referência: Provérbios capítulo 12, versículo 6. Provérbios capítulo 11, versículo 10. Fica contente. Referências: Provérbios capítulo 28, versículo 12 e Provérbios capítulo 29, versículo 2. Provérbios capítulo 11, versículo 12. Tratar com desprezo. Referência: Provérbios capítulo 14, versículo 21. Provérbios capítulo 11, versículo 13. Mexeriqueiro. Referência: Provérbios capítulo 20, versículo 19. Provérbios capítulo 11, versículo 14. Conselheiros. Referências: Provérbios capítulo 15, versículo 22 e Provérbios capítulo 24, versículo 6. Provérbios capítulo 11, versículo 16. Mas a imoral, dinheiro. Este trecho não está no texto hebraico, mas se encontra na Septuaginta. Preguiçoso. Referência: Provérbios capítulo 6, versículo 6. Provérbios capítulo 11, versículo 18. Recompensado. Referência: Provérbios capítulo 13, versículo 2. Provérbios capítulo 11, versículo 19. Morrerá, isto é, antes do tempo normal de morrer. Referência: Provérbios capítulo 19, versículo 16. Provérbios capítulo 11, versículo 20. Deus detesta. Referência: Provérbios capítulo 3, versículo 32. Provérbios capítulo 11, versículo 25. Quem ajuda será ajudado. Referências: Provérbios Isaías capítulo 58, versículos 7 ao 11. E Mateus capítulo 25, versículo 29. E 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 ao 11. Provérbios capítulo 11, versículo 28. Confia nas suas riquezas. Referência: Salmos de número 52, versículos 7 ao 8. Provérbios capítulo 11, versículo 29. Escravo. Referências: Provérbios capítulo 17, versículo 11 e Eclesiastes capítulo 4, versículo 13 ao 14. E por fim, Provérbios capítulo 11, versículo 31. Os bons. Este versículo
como traduzido na Septuaginta, é citado em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 18. Recompensados, referência, versículo 18 do capítulo 11 de Provérbios. E é isso, gente. Referências e comentários de Provérbios, capítulo 11. Que Deus os abençoe.